A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc, vou acompanhá-los nesse momento de estudo da Palavra do Senhor e estou aqui, obviamente, muito bem acompanhado do nosso querido e amado pastor e professor Mário Souza. Pastor Mário Souza, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido irmão, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí em mais uma lição, não é? A lição de número 3, onde estaremos meditando, estudando sobre a verdadeira adoração, adoração ao Senhor nosso Deus. Então fique bem atento, atenta ao nosso estudo de hoje e de toda esta semana. Olha bem, gente, que este programa seja para você semanalmente necessário. Irmão Peter. Nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, estamos situados aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha. A nossa EBD sempre aos domingos, às 8h30, temos classes para todas as faixas etárias, para casais. Nos domingos também nós temos o nosso culto de louvor e adoração às 17h45. Terças-feiras, nosso culto de ensino, culto de doutrina, às 19h30, aqui no templo. Quintas-feiras, o nosso culto clamando pelas causas impossíveis, também às 19h30. Não deixe de nos acompanhar também pelo canal na DCI, no YouTube, de segunda a sexta. Nós temos a nossa oração do meio-dia com o pastor Elvis Rocha e também o nosso Momento EBD, sempre às segundas-feiras, às 8 horas, no YouTube da DCI. Irmãos, não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse estudo. Manda para alguém que precisa estudar, você que é professor, você que é aluno, você que ama EBD. Compartilha esse estudo. Estamos num momento de estudo muito importante, falando do Evangelho de João. Hoje vai ser a nossa lição 3, que vai ser ministrada no dia 20 de abril de 2025. O título da nossa lição é A Verdadeira Adoração. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24. Verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A leitura bíblica em classe dessa lição está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 7, depois 9, 10 e do 19 ao 24. E assim diz a palavra do Senhor. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os objetivos dessa lição, aquilo que você, professor, tem que passar para o seu aluno, é o seguinte: primeiro, esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Segundo, fazer com que os alunos compreendam
que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E terceiro, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. A introdução da nossa lição, cujo comentarista é o pastor Elianai Cabral, diz o seguinte: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Pastor Mário. Meus queridos e amados irmãos, amigos e companheiros em Cristo, este capítulo 4 vem mostrar realmente como Deus se preocupa com o ser humano e, pelo lado humano, como este ser humano é carente, precisando sempre da misericórdia divina do Senhor. Veja que Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. E de onde ele estava, na região da Galileia, ele precisava passar pela cidade de Samaria. E ali ele foi, a hora sexta, conforme relata aqui os primeiros versículos, isso quer dizer por volta do meio-dia, quando o sol estava a pino e bem quente. Então ele se dirige até aquele poço, certamente com sede, para beber um pouco de água. Enquanto isto, seus discípulos foi até a cidade para comprar alimentos, pois era a hora do almoço. E ele se depara com aquela mulher que chegou-se até ali para pegar água. E aí começa o diálogo, cujo diálogo trouxe uma profunda mudança e transformação naquela mulher. Entretanto, o estranho disso tudo, conforme relata o texto bíblico, a mulher ficou profundamente admirada, porque não havia comunicação entre judeus e samaritanos. Isto era uma guerra antiga, já há mais de 700 anos. Para os senhores terem uma ideia, 722 anos antes daquele momento, todas as tribos do norte de Israel foram levadas cativas para a Síria. O imperador da Síria, o rei da Síria, levou aquela gente para o seu país e ali distribuiu entre as nações. E esse mesmo imperador trouxe das outras nações povos estranhos e os fixou em Samaria, provocando ali uma verdadeira convulsão religiosa e espiritual. Era um monte de estrangeiros em terras de Israel. Isto fazendo com que as tribos do sul, Judá, Benjamim e parte de Levi, então não se comunicasse com aquela gente porque era uma gente estrangeira. E aquela mulher fazia parte, 700 anos depois, daquela linhagem estrangeira. Ela própria disse, sendo tu judeu, me pede água? Por quê? Porque não havia comunicação entre aquelas duas raças, dois povos. Entretanto, ela não sabia que estava diante do Filho de Deus. Este, por sua vez, mesmo sendo judeu, ele veio para quebrar todos os protocolos humanos. Ele veio com a finalidade específica de salvar o perdido, de perdoar o pecador, de reconciliar o homem com Deus. E ali estava uma preciosa vida perdida que precisava de salvação. Ali estava uma pobre mulher pecadora que precisava de perdão. Então, ele era diferente. Foi por isso que ele disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que fala contigo, tu lhe pediria e ele te daria água viva.
Ali não estava um judeu comum, preconceituoso, religioso, mas estava ali o Salvador, o Perdoador, o Reconciliador. E daquele diálogo brotou daquela mulher, ou naquela mulher, um profundo arrependimento e conversão após Jesus lhe revelar sua vida. Tanto é que no versículo 19, que está na lição, ela disse: vejo que és profeta. E ela admirou-se de tal forma que se dirigiu à cidade e comunicou tal fato aos moradores, os quais vieram e chegaram à conclusão que a mulher não tinha falado nem a metade do que aquele homem era ou significava. Está vendo, irmãos? E a partir daí, não somente ele evangelizou aquela mulher, ponto interessante é que o pregador das multidões, naquele momento, era um pregador solitário. Jesus veio não só para buscar multidões, mas também pessoas solitárias e individuais. Então ele evangelizou aquela mulher e a ensinou como se adorar verdadeiramente a Deus, não através de protocolos religiosos, rezas repetitivas, mas um prostrar-se diante de Deus de maneira pura e sensata. Daí ele dizer que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Sendo assim, muita coisa teremos a aprender dentro deste tema neste dia. Vamos então agora ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da nossa lição: o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Primeiro subponto: a necessidade de passar em Samaria. Em João 4,4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galileia e, para tal, teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó, versículos 6 e 7. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Segundo subponto: a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber, versículo 7. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, versículo 14. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus e, por isso, devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Pastor Mário. O que observo aqui neste dois subpontos é que, como Deus é detalhista em tudo aquilo que faz, desde a obra da sua criação, nas grandes, médias, pequenas e até pequeninas coisas. Não é diferente no mundo espiritual. Veja que Jesus precisava fazer aquele trajeto da Judéia para o estado da Galileia. E aquele caminho ali se fazia necessário passar. Mas era uma simples passagem? Normalmente, sim. Mas para Jesus, não. Porque ele já sabia
que em meio àquela trajetória existia um poço. E ele sabia que naquele poço chegaria uma mulher. Lembremos-nos que Jesus, ele naquela ocasião era 100% homem, mas também 100% Deus. E ele sabia que aquela mulher era uma mulher carente, necessitada, emocionalmente muito fragilizada. Ela já tinha tido alguns casamentos em sua vida, num total de mais ou menos 5. E naquele atual momento ela vivia com um homem, de maneira ilegal. Por aí vocês observem como que esta mulher tinha sentimentos totalmente mutáveis. Ora uma coisa, uma outra hora outra coisa, mas tudo aquilo era a carência profunda de sua alma. Aquela mulher era o perfil, e é o perfil, não somente de outras mulheres, mas de todo ser humano na face da terra, que vai buscando aqui, ali e acolá soluções para os seus problemas, os quais não vêm. Então veja que ela passou na sua vida por 5 problemas matrimoniais. Já estava no 6º. A angústia tomava conta de sua alma. E aquele era mais um dia que ela enfrentaria, não sabendo ela que aquele dia mudaria a sua vida, como também a sua história. Ela se depara com aquele homem. Só em vê-lo, ela já o conheceu que era judeu. Certamente ela já ficou preocupada em se aproximar. Mas surpresa ainda mais ficou quando aquele homem lhe dirige a palavra. Não era comum um homem dirigir sua palavra a uma mulher. Principalmente naquela condição. Porque sendo ele judeu, não era só com ela que ele não ia se comunicar. Se fosse um homem samaritano, também o judeu não se comunicaria. Mas sendo mulher, o quadro se agravava muito mais. Porque sempre houve muito preconceito e o machismo era tremendo naquela época. O homem, sempre o homem na sua arrogância. Mas ali começa aquele diálogo, não é? Quando ele lhe pede água, e ela, na sua mente natural, pensou que fosse uma água natural. E quando ele disse que se ela pedisse a ele água, ele lhe daria água viva, é aí que a sua mente ficou ainda mais chocada. Vocês se lembram na lição passada, quando estudamos sobre o novo nascimento? Quando Jesus falou de um nascimento espiritual, chocou a mente de Nicodemos? Ele só entendia de nascimentos naturais? Assim mesmo foi aquela mulher. Quando Jesus lhe fala de uma água espiritual, ela não entendeu absolutamente nada. E ela trouxe para o campo material dizendo: como pode? Como pode? Tu não tens nenhuma vasilha que possa tirar esta água. És porventura maior que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, e deste poço bebeu ele, suas mulheres, concubinas, seu gado, etc. Então Jesus disse: mulher, quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Antes, brotará uma fonte que jorrará para a vida eterna. Vocês entenderam a profundidade desta palavra? Como que aquela mulher iria alcançar tal profundidade? Aquela palavra que Jesus disse ali era mais profunda, muitas vezes, do que o próprio poço de Jacó. Mas a partir daquele momento, irmãos,
Já era o próprio Espírito Santo abrindo a mente e coração daquela mulher para compreender tal dimensão. E logo ela sentiu o desejo e disse: dá-me desta água. Mas aquilo era uma mistura tão grande na sua mente que ela disse: dá-me de beber desta água para que eu não tenha mais que voltar aqui para tornar a pegar água. Olha só, veja como a mente dela ficou confusa, chocada. Mas ali as coisas foram se esclarecendo, chegando ao ponto de quando Jesus mandou que ela chamasse o seu marido. E ali ela já abre o seu coração. Era um assunto íntimo, muito íntimo. Ela não iria revelar a sua situação emocional, sentimental, para qualquer pessoa. Imaginem para um judeu, uma pessoa totalmente estranha. Mas para aquele homem ela se abre e conta: Senhor, eu não tenho marido. Ela não poderia dizer que tinha um homem com o qual ela vivia, mas ela se sentia humilhada, envergonhada. Ela sabia que socialmente aquilo era rechaçado pela sociedade conservadora. Mas qual foi o seu espanto quando ele disse: dissestes bem, porque já possuístes, já tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Aí os seus olhos se abriram de vez, e ela viu que estava diante de um personagem diferente. Aqui cumpre-se literalmente o que Jesus disse na casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia. Ele poderia ter passado direto ali, ou nem procurar conversar com aquela mulher, porque não fazia parte do seu povo, da sua comunidade. Era uma trajetória comum. De repente ele estava vindo de Jerusalém e indo para Nazaré, para a sua terra de origem. Mas ele passou ali, fez questão de parar ali. E ele, que estava habituado a pregar para multidões, agora estava ali diante de uma solitária mulher com tantos problemas. E aquela mulher tem um encontro marcante e pessoal com ele. Indubitavelmente ela se converte dos seus maus caminhos, porque Jesus nunca faz ou fará obra incompleta. Ele veio buscar e salvar. E ele buscou e achou e salvou aquela mulher. Como ele está te buscando, quer te achar e quer te salvar. E se você já foi por ele achado e salvo, dê glória a Deus. Mas aquela mulher é o perfil de uma humanidade em meio às trevas, em meio às confusões, às emoções, e que Jesus veio para trazer luz às trevas, paz na guerra, amor sobre o ódio, salvação para os perdidos e perdão para os pecadores. Terceiro subponto. Terceiro subponto: o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade, versículos 23 e 24. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa: o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas. Não se limita a um lugar específico,
mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Pastor Mário. O que é muito interessante aqui neste ponto, observando os mínimos detalhes do diálogo, vocês se lembram que ela, a mulher, se admirou de Jesus e se dirigia a ela. E mais admirada ainda ficou quando Jesus lhe revela a própria vida e como ela ficou ainda mais maravilhada em sentir o espaço para conversar. Como Jesus lhe deu espaço, como Jesus lhe abriu a porta. Aquilo foi uma verdadeira quebra de protocolo da atualidade de então. Imaginem agora ela conversando com um judeu, coisa que não era possível. E Jesus lhe oportunizou isto, ao ponto de ela lhe fazer perguntas. Ela disse: olha, Senhor, os judeus disseram que lá em Jerusalém é o lugar da adoração. Meu povo, meus pais dizem que é aqui. Em outras palavras, e tu o que dizes? Olha como ela ficou interessada. Ela agora se volta para o seu lado espiritual. E Jesus disse: olha, nem aqui e nem em Jerusalém, nem neste monte, nem lá. Porque os verdadeiros adoradores não adoram o Pai em montes, e sim em espírito, em verdade. Nós sabemos, nós conhecemos, mas vocês não conhecem. E aquilo é categórico quando diz: porque a salvação vem dos judeus. Que era ele próprio, que era judeu e era a salvação, e era o Salvador, e que ali estava para salvá-la e se tornar alvo da adoração dela, porque ele é Deus, e somente a ele se deve adorar. Então ele disse: olha, chegou a hora, o momento, que não vai mais se adorar a Deus neste monte, naquele monte, nesta casa, naquela casa, neste templo, naquele templo. Mas a verdadeira adoração é feita em espírito, lá no âmago do espírito, lá no fundo da alma. É dali que brota a verdadeira adoração ao Senhor, o verdadeiro prostrar diante de Deus. Porque adorar nada mais é do que reconhecer o senhorio de alguém, a superioridade de alguém. Estaremos falando mais sobre isso no transcurso da lição. Há muitos conceitos errôneos sobre esta palavra. Muitos pensam que adorar é cantar. Também faz parte. Mas cantar não é a adoração em si. Adoração é a gente se prostrar espiritualmente diante de Deus. Reconhecer que Ele é superior a nós. Que Ele é o Senhor e nós somos os servos. O verdadeiro adorador é o escravo. A figura da adoração está na figura metafórica de um escravo que se curva aos pés do seu senhor, inclusive beijando-lhe os pés, reconhecendo que ele é escravo e que está diante do seu senhor, de um senhor superior a ele. E ele se prostra e o reverencia. Isto é adoração. É uma palavra que vem do grego proskúneo. Proskúneo. Prostrar, se curvar, ajoelhar diante de Deus. Isso é muito forte. Tanto é que, lendo Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21, após aquela luta tremenda, né,
quando ele perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos. É bom ler a partir do versículo 11 até o 21. Ele totalmente destroçado, arrasado, com tantas notícias ruins. Ele rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, lança-se em terra, olha aí, prostrou-se em terra e adorou. Pergunto eu, Jó estava cantando? Não, estava chorando e chorando muito. Então, não é cantando que se adora. Também sim, mas chorando também se adora. Adorar é ter uma vida prostrada diante de Deus sempre. E aí, quando você canta, você está expressando de maneira muito alegre a sua adoração, viu? Vamos entender isto. Então, o verdadeiro adorador é aquele que é servo, serva, verdadeiro, sincero do Senhor, que reconhece o senhorio do Senhor. Se você é servo, se você é serva, verdadeiramente, você sabe que tem um Senhor, que é Deus. Então você é alegre ou triste, cantando, orando, chorando, em quaisquer situações destas, você está adorando a Deus, não por um momento, nem por uma hora, mas o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira. Segundo subponto. Segundo ponto da nossa lição: o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Primeiro subponto: a adoração. Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Segundo subponto: Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, João 4:20 e 21, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. João 4:21. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. 1 Coríntios 11, 23 e 25 e capítulo 15, versículos 3 e 4. Pastor Mário. Muito interessante tudo isto, não é, meus irmãos, professores e alunos? A adoração não se limita a espaços geográficos. Não se limita a quaisquer tipos de religiões, denominações, locais, regiões, templos, sinagogas, congregações. Esses lugares são lugares, templos e congregações, onde um povo se reúne. No caso das sinagogas dos judeus, né? Os templos, sejam eles religiosos, evangélicos ou não, suas congregações, grandes ou pequenas, suntuosas ou bem simples, ali se reúne um povo para cultuar a Deus.
que é uma outra forma de adoração. Mas entendamos que a adoração não só se processa ali, em 1 hora, 2 ou um pouco mais de culto. Aquilo é uma adoração coletiva, é um culto coletivo. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Não é isso que Paulo disse? 1 Coríntios 3, 16, 17. E o capítulo 6, versículo 19. Se você é igreja, se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, o que isso significa? Que é um lugar de adoração. E que deve ser feita esta oração em todo o tempo. E se você é servo de Deus, serva de Deus, você tem um Senhor a te orientar, te dirigir, te conduzir, te ordenar. Se você está em constante sintonia com Ele, no orar e no obedecer, você está adorando ao Senhor pura e simplesmente. Está me entendendo? Cada servo do Senhor é um verdadeiro adorador. Cada serva do Senhor é uma verdadeira adoradora. Tudo depende do teu servir. Tudo depende de como você está fazendo. E somente Deus pode receber a tua adoração. Vocês se lembram quando João se prostrou diante do anjo, ele disse: levanta-te, porque sou conservo teu, adore a Deus. Se o anjo disse: eu sou conservo teu, ele disse: eu sou servo como você. Tanto você quanto eu devemos adorar o Senhor. Foi isso que o anjo quis dizer ao apóstolo João no Apocalipse. Até os anjos adoram a Deus, porque são de Deus servos. E nós, seres humanos, como servos, adoramos ao Senhor também. É por isso que o mundo não adora a Deus, porque o mundo adora a Satanás, pois é servo dele. Sabe, irmãos? Só quem adora é servo. E só quem recebe adoração é quem é Senhor. Você imaginou agora, entendeu por que Satanás quer receber adoração? É porque ele quer se julgar Deus. Por que é que ele foi expulso do céu? Por quê? Porque ele quis fazer um trono acima do de Deus. E ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, de 12 em diante. E ele é tão audacioso que quando ele tentou a Jesus, na sua terceira investida, que levou Jesus sobre aquele alto monte e mostrou todas as glórias do mundo, olha o que ele disse para Jesus. Olha a ousadia dele. Tudo isto te darei. Olha agora o termo. Se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Olha aqui, adorar e servir, servir e adorar. Mas a audácia dele era tão tremenda que chegou ao ponto, irmão, de querer que o seu Criador se tornasse o seu adorador. Olha os papéis. Ele, Satanás, como anjo de luz, ele foi criado por Jesus. Então, Jesus é o seu Criador, o anjo de luz, e ele, criatura. Como pode agora a criatura querer que o seu Criador o adorasse? Vocês estão entendendo? E é por isso que ele foi expulso do céu.
Mas Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo agora, o príncipe das trevas. João 12, 31. E Paulo fala dele, né? Efésios 2, 2 e 3, capítulo 6, versículos de 11 a 13. E Paulo também o chama de Deus deste século, 2 Coríntios 4, 4. E ele recebe a adoração do mundo. Desonestamente, porque ele não é Deus, mas é um Deus com D minúsculo para este mundo. Então o mundo adora, o mundo serve. Quem serve a alguém se torna desse alguém adorador. Então o mundo é servo de Satanás e o adora, mas a igreja não. A igreja serve ao Senhor Jesus e é adoradora do Senhor Jesus. É por isso que essa lição de hoje está nos trazendo esses esclarecimentos. E é por isso que eu estou dizendo, irmãos, que adorar não é só cantar. Que, aliás, repito, cantar não é adoração. Faz parte, é o lado alegre da adoração. Mas a adoração é ser servo, é servir ao Senhor que é superior, que é Senhor, que é Deus. E quem adora, serve. E quem serve, adora. É nisso que se sabe. Se você vê um crente que é arrogante, orgulhoso, exaltado, que não consegue ser servo, serva de Deus, ele pode ser tudo, menos adorador, menos adoradora. Só é adorador quem é servo. Agora, a quem você está servindo? A quem você está adorando? Ao Deus dos deuses? Ao Pai da luz ou das luzes? Ou ao Deus das trevas? Fica aqui a pergunta. E eu espero que você seja crente, seja igreja, seja santuário, seja templo de Deus, servo, serva de Deus, adorador, adoradora de Deus. O verdadeiro servo é o verdadeiro adorador. Terceiro ponto. Terceiro ponto, a adoração bíblica. Primeiro subponto, o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica, existe uma expressão chamada Hishtahavá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir adoração, latreia e proskúneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, proskúneo significa adorar ou o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskúneo, João 4, 20 a 24. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele é e faz. Segundo subponto, adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proskúneo, no Novo Testamento remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado, Lucas capítulo 7, versículos 37 e 38, e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Pastor Mário. Então vejam que em tópicos anteriores já falamos muito sobre este ponto, não é? Que o verdadeiro adorar é reconhecer o senhorio, a superioridade de alguém. E vou me ater aqui à palavra latreia, que é justamente servir a outrem, adorar a outrem. É dessa palavra latreia que surgem os termos, principalmente o termo idolatria, que é
adorar ídolos. Vocês estão vendo por que é que Deus odeia a idolatria? Já dizia o profeta Samuel que o pecado da idolatria é pior do que o da feitiçaria. Israel, quando se tornou idólatra, trocou deuses pagãos por ele, o Deus verdadeiro. Então, neste caso, a idolatria se tornou o principal oponente de Deus, o concorrente de Deus. Então, quando você ouve falar de idolatria, está se falando desse termo, latreia, ou seja, servir a alguém, reconhecer a superioridade de alguém, nesse caso, um pedaço de madeira, um pedaço de pau, um pedaço de gesso, de ouro, prata e etc. Então, quando existe um ídolo, e você vê pessoas prostradas diante dele rezando, é um ato de adoração. Vocês estão vendo? Uma adoração mal direcionada, totalmente longe da verdadeira adoração, que é se prostrar diante do Senhor verdadeiro, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Me lembro agora quando um certo leproso se aproximou de Jesus, aquele que disse: se queres, bem podes limpar-me. E ele disse: eu quero ser limpo. Mas antes está escrito que ele se prostrou e o adorou. E Jesus recebeu a adoração. Isso era uma prova de que ele, Jesus, é Deus. Após a sua ressurreição, com a incredulidade de Tomé, que diz que só creria se visse, e na semana seguinte Jesus aparece outra vez, e desta feita Tomé estava, e ele disse: vem, Tomé, aproxima-te, coloca o teu dedo aqui na minha ferida, tua mão do meu lado, porque ele disse: só se eu colocar o dedo na sua ferida e colocar a mão no seu lado que foi ferida é que eu vou acreditar. Então ele se apresentou e mostrou a Tomé suas cicatrizes. Aí Tomé cai de joelhos, sabe? E Tomé abre a sua boca e faz a mais linda confissão, a mais sincera e linda verbalização da adoração, quando ele disse: Senhor meu, Deus meu. João 20, 28. E Jesus recebeu aquelas palavras: Senhor meu, Deus meu. O que prova que Jesus é Deus. E vocês se lembram lá na cruz? O relato está em Lucas 23, de 39 a 45. Os dois ladrões, quando um daqueles se arrepende já no final da sua vida e olha para Jesus e diz: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele ali chamou Jesus de Senhor e chamou Jesus de Rei. Quem era ele? Um ladrão. Um ladrão. E o que foi que ele viu diante dele? Um senhor, um rei. E era para ele ter visto aquilo? Se aquele homem estava igual a ele, sofrendo, derramando sangue num estado deplorável. Entretanto, seus olhos viram uma outra coisa. Aleluia. Ali estava o Senhor, ali estava o Rei. E essa expressão aí revelou o quê? Uma profunda adoração que brotou do íntimo do espírito, do íntimo da alma daquele pobre e miserável pecador. E ali, com este seu ato de profunda adoração, ele encontrou a mais sublime salvação. Na resposta, quando aquele Senhor, aquele Rei, disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvação garantida,
lugar garantido, eternidade garantida. Veja que um ato de adoração leva o homem à glória eterna da salvação. Quando eu falo homem, estou falando do ser humano, incluindo-se aqui a mulher, é claro. Isso comprova que somente os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e resultado desta adoração é salvação eterna. Isto aconteceu com Tomé naquele ato de reconhecimento, principalmente com o ladrão, que nada tinha de Deus, era um facínora, era um elemento que só fazia mal aos outros, mas que no último momento da sua vida, ele tem um encontro com seu Deus e se prostra diante dele. Reconhece o seu senhorio e a sua soberania monárquica. E aquela adoração resulta em uma peremptória e eterna salvação. Somente os verdadeiros adoradores serão salvos. Fora isto, não há salvação para os falsos. Terceiro e quarto subpontos finais. Terceiro subponto. Adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor, Romanos 12:1. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um, Mateus 6:24. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Quarto subponto. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmos 42:2. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pastor Mário. Observamos nesses dois subpontos. No terceiro, que servir a Deus é um ato de adoração. E no quarto subponto, como se adorar a Deus de maneira verdadeira e íntima. Se você é um verdadeiro servo, o nome já está dizendo, né? Servir. E quem é o servo? Nada mais é do que o escravo. Apenas são palavras que se substituem, são sinônimas, só isso. Só isso. O que é que um escravo faz? Só trabalhar para o seu senhor. Não tem vontade própria. Não tem. Ele é propriedade do seu senhor, que o comprou em algum momento, em algum lugar, de algum outro senhor. E aquele escravo passa a servi-lo. E ai dele se não fizer isto. E quantos maus senhores existem que os servos trabalham nos tempos antigos da escravidão, não é? Debaixo do chicote, nos troncos. Mas Jesus é aquele bom Senhor que nos comprou com o seu próprio sangue e que nos dá a liberdade de servi-lo, honrá-lo, amá-lo, segui-lo e adorá-lo com todo o espírito, alma e corpo, de maneira voluntária.
Na antiguidade, quando o escravo gostava do seu senhor, porque foi bem tratado por ele, quando chegava a época da sua libertação, isso em Israel, viu, gente? Ele não queria ir embora. Então, ele tinha suas orelhas furadas em lugares públicos, porque ele estava dando aquele testemunho que ele queria ficar voluntariamente para sempre na casa do seu senhor. Então, todo servo de orelha furada era aquele servo marcado pelo seu senhor, a pedido dele, para ficar na casa e honrá-lo para sempre. Ou seja, todo mundo que visse aquele servo com orelha furada sabia que ele estava ali voluntariamente, sem nenhuma obrigação. Poderia ir embora, mas não queria ir. Então nós somos servos de orelhas furadas. Servimos ao Senhor com prazer, com dedicação. E nisto provamos e comprovamos que somos verdadeiros adoradores ao Senhor. Se você faz coisas na casa de Deus para se apresentar, para estar na vitrine, saiba, você não terá nenhuma recompensa. Você já recebe a recompensa aqui, porque você vai ser exaltado, homenageado, não é? Mas quando você faz de coração, sem visar nenhum lucro, nenhuma recompensa, que haja até homenagens, mas que isso não te encha os olhos, nem suba o sucesso à cabeça, mas que você faça aquilo honesta, sincera e humildemente, com todo o amor para Deus. Tudo que você fizer, por ele recompensada será, porque ele disse, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. O próprio Jesus, sendo aquele que é o alvo da adoração, ele como homem fez questão de adorar o Pai e servindo aos seus irmãos. É por isso que ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está vendo? Ele nos deixou este exemplo, que o imitemos. E agora, glorificado como está, o adoremos na beleza da sua santidade. E por fim, que brote do íntimo de tua alma o verdadeiro sentido e sentimento da adoração. Seja um adorador de verdade, uma adoradora de verdade, fazendo isto em espírito, com toda a verdade, na igreja ou em casa, na igreja ou no coletivo, na igreja ou no serviço, na sua empresa, na igreja ou no trem, ou no ônibus, ou no navio, ou no avião, na rua, no banco da praça, no supermercado, onde você estiver. Demonstre a todo mundo, com o teu comportamento, que você é um cristão, é uma cristã autênticos. E se é autênticos servos, vocês são. E se são servos autênticos, indubitavelmente vocês são verdadeiros adoradores do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos à conclusão. Conclusão da nossa lição sobre a verdadeira adoração. Neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Pastor Mário. Verdadeiramente, em todo ser humano que não tem Deus, há um vazio impreenchível
do tamanho do adorar a Deus. A partir do instante que este ser humano aceita a Jesus e passa a adorá-lo, todo este vazio é preenchido, porque Deus vem e passa a morar naquele vazio, que é o coração, por meio da oração, por meio da adoração. Lembra-se do que Jesus disse à igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Abra a porta do coração, vazio de Deus, que será por Deus preenchido, e você nunca mais sentirá falta ou necessidade de qualquer coisa, porque Deus tudo preencherá. Como fazer isto, pastor Mário? Jesus responde dizendo, em João 14:23, o que me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Mas o que não me ama, não guarda a minha palavra. João 14:23-24. Quem guarda a palavra, pratica, vivencia a palavra. E quem faz tudo isto, torna-se servo. E quem é servo é adorador. Quem adora a Deus tem a presença de Deus constante em sua vida. E tendo esta presença constante de Deus em sua vida, garantida está a salvação e a morada no céu para toda a eternidade. Pense nisto e Deus te abençoe. Meu Deus e meu Pai, te rendo graças por estar aqui neste dia, ministrando a tua palavra. E que tenhamos esta consciência do que é verdadeiramente a adoração a ti. Senhor, que possamos estar constantemente prostrados aos teus pés, com as nossas almas e espíritos dobrados diante de ti. Pai Santo, que sejamos verdadeiros adoradores a ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. Com certeza, tal coisa garantirá a nossa comunhão contigo e a nossa salvação eterna contigo na glória celestial. Estenda a tua mão para dar saúde aos enfermos e solucionar os problemas. Todas estas coisas eu te imploro, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor ágape de Jeová, o nosso querido Deus e Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, o Filho, e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, os que amam e aguardam a vinda de Jesus hoje e sempre. Amém. Louve ao dominador, tudo junto.
chuvas, raios, trovões.